Muito boa tarde, caros amigos. Na continuação, vou então resolver este exercício ainda do 12º ano. Considere a função h no domínio R tirando menos 1, definida por h de x, expressão analítica, igual a E levantado a 1 sobre 1 mais x. Ora bem, a linha A mostra que h' de x é sempre negativo, qualquer que seja x pertencente a R tirando menos 1. E depois comentar esta afirmação: h é decrescente no intervalo de menos infinito a menos 1, reunido com menos 1 a mais infinito. Ora bem, então, em primeira análise, vou-me preocupar em mostrar que h' de x é sempre negativo, qualquer que seja x pertencente a R menos 1. A R tirando menos 1. Isto não é difícil, é só saber derivar isto. Ora bem, como sabem, a derivada da exponencial, vamos dizer, é levantado a u, não bem exponencial, mas sim uma função do tipo exponencial. É precisamente igual a e levantado a u vezes u'. Ou seja, o h' de x, talvez um pouco mais devagar, há de ser igual a e levantado a 1 sobre 1 mais x vezes a derivada de 1 sobre 1 mais x'. Estas coisas devem saber, portanto, estas regras logo, não é ir ao formulário, é logo. Então, como é que é a derivada do quociente? U sobre v é igual a v quadrado. Eu ponho aqui v quadrado, estão a ver? Depois ponho logo aqui v. Depois ponho aqui u', depois trocam os chapéus. Ou seja, já tenho aqui v u' menos u v'. É muito fácil. Nos livros normalmente o que aparece é u' v e depois a seguir, portanto, u' v e depois aparece aqui v'. Eu, a partir do momento que ponho aqui v, ponho logo aqui v, estão a ver? Porque já sei que é v, depois já sei que ponho aqui u' e depois menos e troco os chapéuzinhos. Talvez uma melhor maneira, sei lá, de decorarem isto, não sei. Então, 1 sobre 1 mais x' nada mais será que 1 mais x ao quadrado. Estou a seguir isto. Agora vamos lá. 1 mais x derivada de 1 é 0. Segundo isto. 0 menos neste caso o meu u, que é o meu u neste caso que é 1, derivada de 1 mais x. Quanto é que é a derivada de 1 mais x? A derivada de 1 é 0, a derivada de x é 1. Dá isto. Menos 1 sobre 1 mais, ora bem, 1 mais x ao quadrado. É isto que me dá. Quer dizer, o meu h' de x, então aqui na continuação, há de ser precisamente igual a e levantado 1 sobre 1 mais x, que multiplica por 1 sobre 1 mais x ao quadrado, e eu não me esqueci do sinal menos, porque vou colocá-lo aqui. Toda a gente sabe que esta função de tipo exponencial aqui é sempre positiva. Fácil. Acho que toda a gente sabe que 1 mais x ao quadrado, 1 é positivo. 1 mais x até pode ser negativo. Ao quadrado fica sempre positivo. Quer dizer, estou a supor que este x aqui pertence a R tirando, neste caso, menos 1. Chego então à conclusão que a derivada aqui é sempre positiva, onde, quando x pertence a R tirando o ponto menos 1. Tudo bem. Quer dizer, a derivada então, desculpem-me, não é sempre positiva, falta-me aqui este sinal menos, estão a ver, é sempre negativa. Sempre negativa. É sempre negativa onde? Aqui. Quando x pertence a R tirando menos 1. Tudo bem, então já chegámos a esta conclusão. Realmente a derivada é sempre negativa, qualquer que seja x pertencente a R tirando menos 1. E comente esta afirmação. Eles estão a querer dizer aqui que a função h é decrescente no intervalo que vai de menos infinito até menos 1, reunido com menos 1 a mais infinito. Ora bem, eu confesso que esta linha aqui não é assim fácil, porque as pessoas pensam da seguinte maneira: se a derivada é sempre negativa, então a função é sempre decrescente.
penso eu. É sempre decrescente e, portanto, seria decrescente em todo o seu domínio, porque a derivada é negativa. Não é? É o que diz. Mas repare-se no seguinte, isto aqui não acontece, porque a função está aqui, digamos, partida no ponto menos 1. Analisemos, por exemplo, aqui é igual ao h de menos 2. O h de menos 2 é precisamente igual a e levantado a 1 sobre menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1. Ou seja, é igual a e levantado menos 2 mais 1, dá precisamente menos 1, ou seja, é levantado menos 1, que é 1 sobre e. Agora, pensemos no seguinte, aqui é igual ao h de 0. O h de 0, repare-se, o h de 0, que já passou de menos 1 para a direita, o h de 0 vai me dar precisamente e levantado a 1 mais 0, ou seja, igual a e. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a função, não é, está definida em todo o r tirando 0. E aqui, quando ela tem o valor menos 2, em menos 2, ela vai apanhar aqui um valorzinho, que é precisamente 1 sobre e. 1 sobre e. E depois, ela, aliás, é definida em todo o r, excetuando o ponto menos 1. Este ponto aqui não pertence ao domínio. Quando ela apanhar aqui a imagem de 0, vai dar e. Quer dizer, vai para aqui. Vai para aqui mesmo, é porque é e. Isto significa precisamente o seguinte, a função realmente é decrescente, mas é decrescente da seguinte maneira, é decrescente de menos infinito até, vamos supor que é assim, decrescente, estão a ver? Menos infinito até menos 1, estão a ver? Assim decrescente. E depois começa aqui em E, ela toma o valor E, ela depois aqui há de vir deste lado, estão a ver? Por exemplo, vamos supor, e depois vem, porque tem aqui um valor superior, ou vou começar mesmo aqui, um valor superior e vai fazer assim porque é decrescente. Repare-se que a função realmente parece sempre decrescente, mas não o é, porque se fosse sempre decrescente, ela, reparem, continuaria por aqui assim, e ela passa deste ponto para este. Portanto, isto significa que ela é decrescente, e é, sim senhor, no intervalo de menos infinito até menos 1, e decrescente no intervalo que vai de menos 1 até mais infinito. Aqui pode haver uma grande confusão, porque está aqui um ou. Quando dizem ou, eles querem dizer que é decrescente tudo, sempre. Aqui não, quando eu escrevo menos infinito a menos 1, realmente é decrescente. E depois de menos 1 a mais infinito, também é decrescente. Quer dizer, é decrescente aqui e é decrescente aqui. Não é decrescente neste todo. É aqui e é aqui. Porque ela vem até aqui e depois sobe. Sobe lá para cima. E decrescente quer dizer estar sempre a ir para baixo, vamos dizer assim. Mas depois aqui ela manda, digamos, um salto, vem cá para cima e já não é decrescente. Quer dizer, é decrescente menos infinito até menos 1, tudo bem. E depois de menos 1 até mais infinito. Agora em tudo não é. Espero ter-me feito entender. Mas pronto. Agora, estuda a função quanto à existência da síntese do seu gráfico. Ora bem, é de desconfiar logo que este ponto aqui, x igual a menos 1, é uma assíntota vertical. Vamos lá ver. X igual a menos 1. A função neste caso é h de x igual a e levantado a 1 sobre 1 mais x, que está definida no intervalo r tirando menos 1. Então, se x for igual a menos 1, se x igual a menos 1 for uma assíntota vertical, isto quer dizer que o limite, quando x tende para menos 1 mais, neste caso d levantado a 1 sobre 1 mais x, se me der um sinal de infinito, mais infinito ou menos infinito, é porque é assíntota. Vamos lá ver. Então isto vai, vou obter é levantado a 1 sobre 1 mais menos 1 mais. Cuidado com isto que aqui está. Ora bem, aqui é igual 1
mais menos 1 mais. Isto é a mesma coisa, reparem, vou aqui escrever ao lado. Isto faz um bocado de confusão às vezes as pessoas, não sei. É a mesma coisa que ter menos 1 mais 1. Então vou escrever aqui o 0 e vou escrever aqui o 1. E vou escrever aqui o menos 1. Menos 1. Onde é que está menos 1 mais? Menos 1 mais está um bocadinho para aqui. Ora, a diferença que vai entre isto que aqui está, não é? Entre 1, este bocado e este, não vai dar 0. Vai dar um bocadinho superior a 0, não é? Então isto vai dar, digamos, um 0 mais. Se fosse aqui menos 1 menos, estão a ver? Isto vinha mais para aqui. Então daria 0 menos. Então realmente dá 0 mais. Quer dizer, o auxílio assim de uma retazinha talvez auxilie. Então isto é igual a E levantado a 1 sobre 0 mais. 1 sobre 0 mais é mais infinito, ou seja, é levantado a mais infinito. A exponencial, o conhecimento da exponencial, francamente que é importante. Ou seja, a exponencial é isto, e quando x tende para mais infinito, digamos, é levantado a x também tende. Quer dizer, isto aqui vai mudar precisamente, é levantado a infinito, dá-me infinito. Significa que x igual a menos 1 é a máxima à direita. Vamos ver à esquerda, ou seja, ao limite, quando x tende para menos 1 menos. É a mesma coisa, não é? 1 sobre 1 mais x. Mas aqui será a mesma coisa. Menos 1 menos, reparem, menos 1 menos, bem para aqui, não é? Bem para aqui, um bocadinho para aqui. Um bocadinho, digamos, para aqui, um único para aqui. E então, quando somo isto com isto que aqui está, não é? Isto vai-me dar, digamos, um valor que é negativo, porque está mais, estão a ver, a parte negativa é maior que este bocadinho de parte positiva. Então, se é maior, isto quer dizer que isto é igual a E levantado a 1 sobre, neste caso, 0 menos. Ou seja, vamos ter E levantado a menos infinito. Por análise do gráfico, estão a ver, a exponencial aproxima-se de 0. Isto está a 0. Quer dizer, x igual a menos 1 realmente é uma assíntota. Mas é apenas assíntota à direita. Tudo bem. Continuemos, mesmo estudo. Ora bem, agora é o seguinte. Assíntotas que não sejam verticais. O estudo resume-se a isto, a assíntotas não verticais. Não verticais. Então temos as horizontais e temos as oblíquas. As horizontais são do tipo y igual a k. Quando é que isto existe? Quando o limite de f de x, quando x tende para mais infinito, der um certo valor finito. Vamos dizer que é k. Então tudo bem. Oblíquas é do tipo y igual a mx mais b. A questão é esta. Como é que se calcula este m? Este m é precisamente o limite de f de x sobre x quando x tende para mais infinito ou para menos infinito. Tem que fazer os cálculos, os dois. Neste caso também. Neste caso também. Esqueci-me de referir isto. Aqui seria para x mais infinito, depois também teriam que calcular x até para menos infinito. Calculariam, digamos, um m e depois, à custa deste m, se este m existir, vão calcular um b, que é precisamente o limite de f de x menos mx. Aqui, quando x tende para mais infinito, faziam primeiro isto, e depois, quando x tende para menos infinito, fariam a mesma coisa para menos infinito. Porque até pode haver, digamos, duas assíntotas diferentes, oblíquas. Vamos imaginar uma função qualquer, que seja assim, pode ter assim uma assíntota oblíqua, estão a ver esta, e outra assim. Nada impede. Porquê? Porque a função pode aproximar-se desta, estão a ver assim, nesta parte, depois dar aqui uma curva, andar a passear, e depois aproxima-se desta. Agora, há uma coisa. Uma função nunca pode ter duas assíntotas para o mesmo lado. Eu estou a falar de assíntotas horizontais ou não verticais. Vamos imaginar que eu tinha aqui uma função que tinha esta assíntota assim, horizontal. E também tinha aqui uma assíntota oblíqua. Vamos imaginar.
é para a palavra de honra, que eu não estou a ver, palavra de honra, mas muito palavra de honra, eu não estou a ver nenhuma função, quando ela vai lá, onde x tende para mais infinito, que aproxime-se desta de tal maneira que a diferença, estão a ver, esta diferença tende para zero, e depois se vai aproximar desta, quer dizer, como é que é? Andamos aqui a brincar ou quê? Quer dizer, só pode existir, só existe uma, não pode existir, digamos, mais que uma. Também quero tirar uma outra ideia. Imaginem vocês que têm aqui um movimento, digamos, um movimento não, uma função deste género, estão a ver assim, uma espécie de um movimento amortecido. É que às vezes passa-se a ideia que uma assíntota não pode tocar a função. Pode, sim senhor. Pode. Reparem que aqui esta reta seria uma assíntota. Porquê? Porque as diferenças, estão a ver, entre a função, apesar de alternarem, não é, positivas e negativas, estão a decrescer e a tender para zero. A assíntota pode cortar a função, mas este caso não nos vai aparecer. Mas continuando aqui, o que eu queria dizer, isto havia muito para dizer sobre isto, eu pessoalmente, quer dizer, assíntotas horizontais, y igual a k, ao limite f de x, quando x tende para mais infinito, x tende para menos infinito, tudo bem. Quer dizer, mas é preciso, o indivíduo está muito traquejado em limites, pode olhar logo para aqui e dizer assim, para o limite isto é tanto, ou o limite isto é assado. Porquê? Porque se souberem bem as oblíquas, se souberem bem calcular o b, se o b não o m, se este m for igual a zero, então, e se o b existir, é só o limite, então vocês, é uma assíntota horizontal, não tem problema nenhum. Pronto, não sei se me fiz entender, quer dizer, todo o indivíduo que despreza as horizontais e vai logo para as oblíquas tem o problema resolvido, se souber calcular o m e se souber calcular o b. Disso não tenham dúvidas. Por vezes é simples calcular as horizontais num indivíduo que tem muita prática com limites. Só isso, mais nada. É o caso. Aqui é o caso. Repare-se. Então, neste caso, eu tenho o limite de E levantado a 1 sobre 1 mais x. Poça. Quando x tende para mais infinito, que porcaria é esta? Pá, isto vai-me dar E levantado a 1 sobre... Para que é que tende 1 mais x? É uma reta, pá, isto vai para mais infinito. 1 sobre infinito é quê? É 0, isto é levantado a 0. Então isto está 1. Aqui era fácil. Agora vamos ver o limite quando x tende para menos infinito. Epá, por amor de Deus. Isto é a mesma coisa que eu ter. É levantado um limite quando x, 1 sobre 1 mais x. Quando x tende para menos infinito, aqui vou ficar com 1 sobre menos infinito. A coisa é a mesma. 1 sobre menos infinito é 0, isto é levantado a 0. Neste caso havia uma assíntota horizontal que era y igual a 1. Pronto, tudo bem. Neste caso era simples. Simples, porquê? Porque um gajo quase a olho, não é? Nota o limite disto quando x tende para mais ou para menos infinito. Uma questão de fazer uns exercícios ecos. Ora bem, agora vou fazer a última. Espero que ela não me dê muito trabalho. Ora bem, mostra, peço desculpa, recorrendo à definição derivada de uma função num ponto que h' de 0 é igual a menos e. Ora bem, o que é o h' de 0? Pela definição, há de ser o limite, quando x tende para 0, do h de x menos o h de 0 sobre x menos 0. Também há uma outra que os h's, aliás, é uma consequente desta, mas eu não vou tocar. Vou por esta e acabou. Vocês têm tempo na faculdade de lidar com funções de várias variáveis e pensar nisso. Aqui esta serve bem. Às vezes nas funções trigonométricas, nos h's, aí pode ser. Mas também não nos mandam calcular as derivadas das funções trigonométricas por definição. Tudo bem, vamos seguir isto então. Isto há de ser o limite, então, quando x tende para 0, na h de x, ou seja, é levantado a 1 sobre 1 mais x, palavras de honra, estou com uma vontade de rir, menos, substituindo x por 0, isto dá E sobre x. E agora as pessoas põem-se a pensar, aqui é igual a este limite, não é? Quando x tende para 0, isto fica com E menos E que dá 0 sobre 0. Pronto. Este limite aqui, lá está. A matemática tem que se exercer, praticar-se um bocadinho todos os dias, para um indivíduo depois de uns exercícios tirar os outros e andar por aí, mais ou menos.
Isto é a mesma coisa que escrever versos ou escrever textos. Há aqueles indivíduos que escrevem logo naturalmente, há outros que precisam ler muito para escrever alguma coisa. Isto aqui é a mesma coisa. Somos uns eternos, eu não vou dizer infelizes, mas é para termos que ter humildade para aprender. Aí é que está o segredo e é, portanto, ler. Acho que me estou a fazer entender. Ora bem, neste caso, este limite é um bocado próximo deste. Quando x tende para 0, é levantado a x menos 1 sobre x. Isto é igual a 1. Próximo porquê? Eu se puser aqui esta é em evidência, vou pôr, isto é o limite, quando x tende para 0, traço a ação, vou pôr o E em evidência e vou obter E levantado a 1 sobre 1 mais x sobre E menos 1. Isto está bem, porque este E depois cancela com este com este dá o E sobre x. Este é um número, já não o quero para nada, vou colocá-lo aqui atrás. É limite, quando x tende para 0, e agora vou obter E, vou dar aqui a mesma base e subtrair os expoentes, ou seja, vou fazer 1 sobre 1 mais x menos 1, porque dou aqui está um 1, estão a ver, aqui está um 1. Dou a mesma base, subtrai os expoentes. Faço esta conta rápido. 1 mais x, aqui dá 1, menos, repare-se neste sinal menos, menos 1, menos x. Então isto dá menos x sobre 1 mais x. Este menos já não quero para nada, vou já é colocá-lo aqui. Menos, está já aqui. Sinais menos, ponho logo posso para trás do limite. Então vou ficar aqui com é limite quando x tende para 0 de E levantado a quanto? A x sobre 1 mais x menos 1 sobre x. Estamos a chegar lá. É preciso ter sempre assim um certo faro. Reparem que eu já apanhei aqui o menos E. Hein? Já cá o apanhei. Os gajos querem que eu mostre que isto que aqui está, não é? É igual a menos E. Estamos quase lá. Agora é um gajo só não se enganar nas contas. Vamos lá ver. Então, para fazer este limite, e como me recordei deste aqui, vamos ver uma coisa. Isto é a mesma coisa que eu ter, reparem, limite, se eu quero que seja uma coisa igual àquela, é esta que aqui está, ou mais ou menos parecida, é o x a tender para 0, de E levantado a x sobre x mais 1, epá, vou mesmo aqui colocar x sobre x mais 1, que salixe. Não está ali, mas vou. Mas agora ponho aqui, hein? X sobre x mais 1, porque este cancela com este, está tudo igual. E agora, só tenho que colocar aqui o 1 sobre x. 1 sobre x. O menos está aqui. Até eu vou assinalar aqui com esta cor roxa. E este cancela com este. Agora repare-se no seguinte ainda. Como eles querem mesmo que apareça este limite, eu vou fazer aqui uma mudança de variável. Repare-se que eu se fizer x sobre x mais 1 igual a um t, quando x neste caso tende para 0, para que é que tende o t? 0, não é? Sobre 0 mais 1 dá 0, quer dizer que o t tende a 0. Então isto é a mesma coisa que eu ter, vou passar para aqui, menos e, faltou-me aqui este e, estão a ver, está aqui, faltou, menos e, limite, quando o t tende para 0, a coisa aqui está mesmo propícia, porque fica, reparem, x sobre x mais 1 é t, menos 1, sobre t, e aqui há muita gente que pensa, quando se faz uma mudança de variável no limite, no outro também tem que se fazer. Não tem nada. Eu outro vou manter, vou fazer vezes o limite, neste caso de 1 sobre x mais 1, que é este que aqui está, porque eu cancelei este com este. Quando x tende para 0. Quando x tende para 0. Exatamente. Mas quando x tende para 0 aqui, isto fica 1 sobre 1. E aqui também fica 1 sobre 1 é 1. E aqui fica 1. 1 vezes 1 dá 1, isto realmente dá menos e, como eu queria demonstrar. Bem, espero que tenham entendido. Até à próxima.